Olá, concurseiros do IBGE, eu trouxe mais um vídeo aqui de português. Muito tempo que eu não coloco aula de português aqui, né? Hoje o assunto será reescrita de frase. Tá no nosso edital, isso aqui cai bastante na Sebrasp. Hoje eu trouxe apenas questões da banca Sebrasp e a gente vê como que ela vem cobrando isso no dia a dia, nas suas provas. Então vamos direto na questão número 1, sem enrolação. Mas vou pedir uma coisa, se você não está inscrito no canal, se inscreva logo, o concurso aqui é completo. Vai ter todo o edital de português aqui no canal, todo o edital de matemática. E já vamos também estudar para o concurso do APM também. Não vai ser só recenseador e ACS, não. Tem tudo aqui. Tem administração, já está sendo gravada mais aulas de administração com o professor Rodrigo. E tem nossas aulas de ética. Ou seja, o curso é completo. Inscreva para você não perder nenhum dos vídeos. Agora vamos direto então na questão número 1. O que está pedindo número 1? Ó. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita do seguinte trecho do texto. 1A, 1I. A natureza está dizendo que a água, além de infectar, está acabando. Lemos a notícia e postergamos a tragédia para nossos netos. Na linha 20 a 23, assinale a opção em que a proposta apresentada preserva os sentidos do texto. Ó, gente, vou te dar um macete aqui. Falou lá, deu texto, deu até a linha que tá esse texto, mas você não vai no texto. Por quê? Toda hora que te dá um texto, te dá a linha, você voltar no texto, começar a ler o texto, não deu parágrafo todo, só o tempo da sua prova vai passar e não vai dar tempo pra você fazer a prova inteira. Isso aqui também é uma pegadinha. Fora da questão, uma pegadinha interna que a CESP faz para as pessoas não conseguirem terminar a prova parecer que está muito extensa. Você não precisa voltar lá. A frase precisa apenas essa daqui, ó. O que a gente pode tirar dessa frase, ó? A natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. Ó, então a gente vai pegar lá embaixo, tem que ter o mesmo sentido. Então a gente tem que pegar, a água está acabando, a água está infecta. E, porém, além dela estar acabando infecta, ao invés de eu fazer alguma coisa para melhorar isso, eu não fiz nada. O que eu fiz lá? Eu fiquei só lendo uma notícia e postergando a tragédia. Tá vendo? Ou seja, é uma contraposição do antes. Então, o que eu tenho que procurar aqui? Uma conjunção adversativa. Porque a água está acabando, mas eu fiquei só lendo, só postergando. Porém, eu fiquei só lendo, postergando. Todavia, eu fiquei só lendo, postergando. Esse sentido que tá aqui. Qual dessas alternativas abaixo tem esse sentido? Vamos na letra A. Olha lá, a natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. Até aqui está igualzinha lá em cima. Então, o mesmo sentido. Mas, aí já chama a condição mais, contudo, entretanto, porém, lemos a notícia e postergamos. Fizemos uma coisa contrária do que deveríamos ter feito. Se a água está acabando, eu tinha que fazer alguma coisa para melhorar isso e não deixar ela acabar. Mas não, porém, eu fiz outra coisa, totalmente diferente. Por isso a resposta aqui já é a letra A. Vamos olhar a letra B? Vamos lá. A natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. Veja que o início está tudo igualzinho. Mudou aqui. Por que lemos a notícia? Então, por que eu li a notícia, a água está acabando? Por que eu posterguei, a água vai acabar? Não. Então, por que não entra aqui, né? É por causa de uma causa. A causa de água está acabando é porque eu estou lendo? Não tem nada a ver isso, né? C. A natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. O início é igualzinho. Se lemos a notícia e postergamos assim. Então, se eu ler a notícia, a água está acabando porque eu estou lendo a notícia. Então, se eu ler a notícia, a água está acabando, não tem sentido nenhum, né? Porque se eu ler, é futuro. Está acabando, já passado até agora, então não tem sentido aqui também. Letra D. A natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. Logo lemos a notícia. Ou seja, eu vou ler a notícia porque a água está acabando? Logo postergamos. Ou seja, eu estou postergando porque a água está acabando? Não tem sentido esse logo aí também não. E a letra E. A natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. Ou lemos a notícia e postergamos. Ou seja, a água está acabando ou vou ler a notícia? Então, se eu ler a notícia, a água não acabou? Se ou também não tem sentido, tá vendo? São só essas palavrinhas, trocou o sentido todinho da frase. Então, você tem que lembrar lá em cima. Eu li lá e já vi. A água estava acabando, a água está infecta. Porém, todavia, contudo, eu só li uma notícia, eu só
Posterguei, tá vendo? Uma adversativa. E essa é a maldade que você tem que achar nas questões da CESP, tá vendo? Essas questões aqui são mais difíceis do que as outras matérias que eu coloquei aqui, como crase, pontuação, acentuação. Essa aqui tem que pensar um pouco mais, né? Vamos então para a questão número 2. Vamos ver isso aqui, a mesma coisa na questão número 2, ó. Questão que da CESP, Sebrasp aqui de 2019, questão atual da CESP, tá? Questão número 2. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita que altera a pontuação do seguinte trecho do texto, 1A, 2I. Não existe ética individual. Existe ética de um grupo, de uma sociedade, de uma nação. Linha 11 e linha 12. Assinale a opção em que a proposta apresentada mantém a correção e os sentidos originais do texto. Ou seja, a mesma coisa a outra. Te deu uma frase, te falou a linha que está a frase, te falou o nome do texto, mas você não vai no texto. Não vai no texto. Não cai na pegadinha da banca, não. Essa é uma pegadinha que eles colocaram lá para você perder tempo. Não vai cair nisso, não. Você vai pegar só o quê? Quais são as ideias desse texto? Ó, não existe ética individual. Então você tem que achar qual das alternativas que não tem ética individual. Mas, porém, todavia, contudo, existe uma ética, sim, ética de grupo. Existe uma ética de sociedade. Existe uma ética de uma nação. Tá? A única que não existe é a ética individual. É isso que você tem que encontrar nas alternativas. Vamos ver se a gente encontra isso? Olha lá, não existe ética. Aqui, se você colocou uma vírgula aqui, você falou que não existe ética, então não existe ética nenhuma. Então, se você quisesse falar da ética individual, é um tipo de ética, então tem que ficar tudo junto as palavras, né? Não podia ter separado por vírgula. Se colocou uma vírgula aí, você já falou, não existe ética. Individual seria outra coisa. Então já está errado aqui por causa dessa vírgula. Nem vou ler o resto. Assim você faz prova, você não fica lendo a alternativa inteira, não. Igual eu falei, você não leu o texto inteiro, você não leu o texto inteiro. E as alternativas também não. Achou erro, já pula para outra. Vamos ganhar tempo na hora dessa prova. Na letra B, não existe ética individual. Certo, já falei lá, não existe a ética individual, existem só as outras. Existe ética de um grupo, certíssimo, de uma sociedade e de uma nação. Veja que colocou, não existe ética individual, ponto. Por quê? Já deu sentido. Tem um verbo e já deu e tem um sujeito e já deu sentido completo, pode tirar com a vírgula lá e colocar um ponto. Tá certinha, porque lá em cima a única coisa que fez lá tirou com a vírgula com ponto. Só que aí o existe, que está logo depois desse ponto, começou igual com letra maiúscula, lá em cima era só letra minúscula. Sabe? O mesmo sentido que está lá em cima? Sim, a ética individual. Lá em cima falou que não tem individual e aqui embaixo também não tem. Existe a ética de grupo, de sociedade e de nação, tudo aqui igualzinho lá em cima. Então a nossa gabarito é a letra B. Vamos olhar então a C agora. Por que a C está errada? Olha só, não existe ética individual. É certo, a gente já concordou que não existe a ética individual. Vírgula, existe ética de um grupo. Pera aí. Você lembra do primeiro vídeo que eu coloquei aqui? De concordância verbal? O que eu falei lá várias e várias vezes? Ó, se você não assistiu a aula 1 de concordância verbal, sai desse vídeo e assiste a 1, a 2, a 3, até chegar nessa aqui. Porque tem que seguir em sequência. Eu preciso dos outros vídeos para você entender isso daqui. Por quê? Olha lá. Falou, existe. Existe o quê? Que quando a gente pergunta o verbo quem ou que, ele te dá o sujeito. O que existe? Ética. Então, está separado esses dois pontos, está separando o verbo do sujeito. Sujeito é ética de um grupo. Então, se existe algo que não pode separar, não pode ser separado pontuação nenhuma. Não pode ter vírgula aí, não pode ter os dois pontos aí também não, tá? Então, aqui já tem um erro. Vamos na letra D. Não existe ética individual, certo? Existe ética, dois pontos, ó, de novo, gente, de novo. Outro erro da C, veja lá em cima, ó, se você não tivesse encontrado esse erro, dois pontos, olha lá, ética de um grupo tinha que ter uma vírgula de uma sociedade, vírgula de uma nação. Por quê? Porque a gente coloca vírgula para separar termos, você não pode se falar tudo direto sem vírgula, tá vendo? A letra C tinha dois erros. E na letra D, colocou dois pontos. Existe ética? Existe. Mas qual ética? De um grupo. Certo? Tá mais ou menos certo. Porque o que existe? Ética. Então não separou o verbo do sujeito. Então tá. Então vou tentar aceitar esses dois pontos aí. De um grupo, mas tinha que ter uma vírgula. De uma sociedade, tinha que ter uma vírgula.
Não tinha que ter? Então faltou vírgula aí, por isso que a letra D também está errada. Na letra E, não existe o quê? Já está errado. Ética individual. Existe ética de um grupo. O que existe? O que existe? Tá faltando aí. O que existe? Ética de um grupo. Então não pode ter 2 pontos. Se tivesse falado lá, existe ética depois de 2 pontos, eu poderia até aceitar que nem a letra D. Mas aqui não tem como aceitar, não. Depois colocaram vírgula, ponto e vírgula para separar. O certo seria vírgula, mas colocar ponto e vírgula também seria aceitável, tá? Então nosso gabarito aqui é a letra D. Mas eu vou falar uma outra coisa aqui, que cai também bastante lá na CESP. O zeuma. Você sabe o que é zeuma? Zeuma é igual essa frase aqui, ó. Não existe ética individual, vírgula, existe ética de um grupo. Depois teria que ter sido: existe ética de uma sociedade, ética de uma nação. Você viu que ele não repetiu a palavra ética? Deveria ter repetido? Então colocou vírgula no lugar. Essa vírgula está simbolizando a palavra ética. Então se tivesse colocado lá, existe ética de um grupo, ética de uma sociedade, ética de uma nação, ele não quis pôr para não repetir, porque igual a gente fala, para fazer redação para concurso, a gente não tem que ficar repetindo a mesma palavra várias vezes. Então a gente colocou uma vírgula lá, já está simbolizando que aquilo ali serve como uma palavra que era para ser repetida. Então isso chama-se zeuma, que pode perguntar isso no concurso. Por que não repetiu ética lá várias vezes? Por causa da zeuma, você vai marcar zeuma, tá? Então essa é outra dica que a CESP cobra. Então esse aqui é o gabarito letra B. Questão número 3. Cada uma das próximas opções apresenta uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto: CG3A32. Quanto mais se investir na capacitação das pessoas, mais produtiva e rica uma nação será. Assinale a opção em que a proposta de reescrita indicada mantém a correção gramatical e os sentidos originais do texto. E aí? A mesma coisa. Te deu uma frase, ela tá a frase, te falou o texto novamente, agora só não falou as linhas ali, né? Pelo menos não falou as linhas, mas te deu o texto. E se você não vai voltar no texto, olha lá, questão de 2019, questão atual da Sebrasp, vamos lá, conhecimentos gerais. E essa prova aqui é de ensino fundamental, vamos lá. Quanto mais se investe na capacitação, isso é o que? Quanto mais eu capacito, quanto mais eu faço algo, eu tenho algo. Quanto menos eu faço algo, eu tenho menos desse algo, não é? Então isso é uma proporção, uma proporção. Lembra disso, se eu fizer mais de algo, eu terei mais. Quanto mais eu investir na capacitação, mais produtivo eu vou ser e mais rico. Então, se eu não investir em capacitação, eu vou ser menos rico e menos produtivo. Se eu investir pouquinho na capacitação, eu vou ser um pouquinho mais produtivo, um pouquinho mais rico. É isso que está falando na questão. Isso é uma proporção. Então, aqui, você viu, o macete é esse. Descobriu o que a questão está falando em cima. Então, quais dessas aqui tem sentido de proporção? Na letra A, assim como se investe, assim como é proporção? Não, isso é uma comparação. Assim como fulano, Beltrano também faz. Assim como fulano come beterraba, Beltrano também come beterraba. É uma comparação, assim como você usa em comparação. Você não usa numa proporção. E na letra B, uma nação será mais produtiva e rica à medida que... Aí sim, porque à medida que eu invisto, eu fico mais rico e mais produtivo. À medida que eu invisto. À medida que quer dizer assim... à medida que, quer dizer, se eu fazer um pouquinho, eu vou ser mais produtivo. Então, à medida, tem uma proporção aí, tá vendo? Mesmo sentido de quanto mais. À medida que eu investir em capacitação, mais produtivo e mais rico serei. Então, mesmo sentido, o nosso gabarito aqui já é a letra B. Mas, como eu falei, a gente tem que olhar alternativa para aprender direitinho, né? Na letra C. Será mais produtiva e rica a nação que mais investir na capacitação. Não tem proporção. Falou que será mais rica e mais produtiva se investir na capacitação. Tá, investiu, mas você não falou se você investir um pouquinho,
você vai ser um pouquinho só rico. Não falou se você investir um montão, você vai ser um montão mais rico. Não, falou apenas se você investir, você vai ser o quê? Mais rico. Mas não falou se você investir um pouco, muito, vai influenciar se você vai ficar muito rico ou pouco. Não falou nada disso. E na letra D, uma nação será mais produtiva e rica porque investe na capacitação? Tá, isso porque é a causa. Então a causa de ficar rico e mais produtivo é porque investir em capacitação. Tá, a causa, mas lá em cima está falando de proporção. Não falou, não perguntou sobre causa. E enquanto investir, ou seja, enquanto quer dizer de tempo. Enquanto investir na capacitação de pessoas, uma nação será mais produtiva e rica. Ou seja, enquanto eu estiver fazendo isso, ela vai ser rica. Mas isso não quer dizer se eu investir, se estou investindo pouco, se estou investindo muito, se estou ficando rico pouco, se estou ficando pouco ou muito rico. Não falou nada de proporção aqui. Tá vendo? Você tem que olhar qual é o sentido lá em cima que quis dizer. Até o final aqui a gente vai fazer várias questões, então você vai pegar o jeitinho. As primeiras são difíceis mesmo, mas depois que você começar a fazer várias questões, você vai pegar o jeito. E vou deixar o material aqui no nosso grupo Telegram com mais questões para você resolver. Já deixei lá a questão de crase, questão de regra de 3, questão de porcentagem, já tem os PDF, tudo lá, alguns mapas mentais, alguns materiais para você acompanhar a aula, tem tudo lá, não vai perder não, tá? Vamos agora então para a próxima questão. Agora sim, questão 4. Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita para os trechos. As entidades sociais, por eles indicadas, são beneficiadas com recursos do Estado. Do texto 1A, 1I. Assinale a opção em que a reescrita proposta preserva os sentidos originais e a correção gramatical do texto. Agora você tem que considerar duas coisas. O sentido tem que ser igual, que a gente usou nas questões anteriores, e a correção também gramatical. Se falou correção gramatical, pode ter alguma aqui que o sentido vai ser igual, mas tem algum erro de gramática, faltando acento, faltando pontuação, alguma coisa assim. Então a gente tem que ficar bem ligado nisso também, tá? Não é só o sentido agora não. Sentido e a correção gramatical. Vamos lá, qual que seria o sentido? As entidades são beneficiadas. Tá vendo que eu deixei de amarelo? As entidades são beneficiadas. Desculpa. Isso é o sentido. E outra coisa, por eles indicados, ou seja, eles que indicou, com recursos do Estado, são beneficiadas com recurso do Estado. Então, lembrar, entidades que são beneficiadas com o quê? Com recurso do Estado. E elas são indicadas por quem? Por eles. Isso você tem que encontrar. Vamos lá. Letra A. Recursos do Estado beneficiam as entidades sociais por ele indicada. Não. Primeiro são eles que indicam, não é ele indica, eles. E o recurso do Estado beneficiam, não. Quem beneficiam? As entidades sociais por eles indicadas são beneficiadas. Ou seja, as entidades são beneficiadas com recurso do Estado. Não é o Estado que está beneficiando ele. Aqui falou, o Estado... O recurso do Estado beneficia as entidades sociais, por ele indicada. Não, é eles que indicam. Vamos ficar bem prestando atenção nisso. Letra B. Beneficia-se com recursos do Estado as entidades sociais, indicadas por parte deles. Indicada por eles. Sabem que é o mesmo erro? Em cima colocou ele, aqui falou por parte deles. Não é só ele, não, e nem por parte deles, são eles. Letra C. Por eles indicada, certinho, as entidades sociais são beneficiadas com recurso do Estado. Não, por eles indicadas. Indicados o quê? O que foi indicada? O que foi indicada? As entidades sociais. Então, por eles indicados. Então, não pode ter essa vírgula. Por quê? Por eles indicados. Quem que foi indicada? As entidades sociais. Então, elas são o sujeito. Não é? Sujeito você não separa do verbo, indicada. Então não pode ter essa vírgula, separando o sujeito do verbo. Tá vendo que aqui não foi agora de... Não tá sendo aqui de sobre o sentido? Azul de cima sim, porque se colocou ele, colocou parte deles, o sentido é diferente de eles. Aqui não foi por causa de uma vírgula, agora colocou por eles, então estaria certo o sentido. E a letra D? As entidades sociais indicadas são beneficiadas por eles. Não. As entidades são beneficiadas com recurso do Estado. São escolhidas indicadas por eles. Mas não são beneficiadas por eles, são indicadas por eles. Tá?
Muito cuidado com isso. E letra E, as entidades sociais que eles indicaram, agora tá certo, que eles que indicam, eles, não é parte deles e nem ele, eles beneficiam-se com recurso do Estado, igual assim, olha lá, entidades são beneficiadas por quem? Por recursos do Estado, indicada por eles. Tá tudo lá em cima, eu só tive que encontrar aqui embaixo, gente. Então, nosso gabarito aqui é a letra E, viu? Fácil. E você já deixou seu like, já escreveu, já mandou esse vídeo aqui para um amigo, aproveita agora que tá tendo agora essa aula, já manda direto para ele. Tem um amigo que você vai fazer concurso, não importa se é do IBGE, se é outro concurso, temos aqui 5 editais do IBGE aberto. Todos eles vão cair português e todos vão cair essa matéria. Então fica de olho e manda pro seu amigo aí, são muitas vagas para o IBGE. Ele não vai estar roubando sua vaga, tem vaga aqui para todo mundo. Então ajuda o canal aqui compartilhando, que é todo mundo aí compartilhando esse vídeo aqui, porque eu consigo olhar, vocês não conseguem ver não, mas eu consigo ver aqui quantas vezes esse vídeo aqui foi compartilhado. Quero ver se vocês estão ajudando o canal também, do jeito que a gente está ajudando vocês, tá? Então vamos direto agora para a questão número 5. Bom, e se todo mundo vai acertar essa questão número 5, eu quero ver aqui no chat, aqui, todo mundo mandando a resposta. Ó, quero a resposta antes de eu falar aqui, hein? Vamos lá. Relativamente à pontuação, a correção do texto CG2A1BBB seria mantida caso o período. Esses aspectos produzem resultados contrários aos esperados pelo cidadão, como, por exemplo, a lentidão dos processos, na linha 14 a 16. Fosse reescrito como, ou seja, vai ser reescrita uma frase. Ah lá, caiu em 2018, conhecimentos gerais. Isso aqui, gente, cai bastante, tá vendo? 2019 caiu várias vezes, 2018. Então, é uma matéria que cai geralmente na CESP. Ela adora cobrar isso e pode estar no seu concurso. Muita chance de estar no concurso BGE. Vamos lá. Qual a ideia principal? Eu falei, primeiro a gente tem que achar a ideia principal. Vamos lá. Esses aspectos produzem resultados. Então, esses, lembra, que nem do ele, tem que achar esses aspectos. Está no plural. Produzem resultados. Então, isso que a gente tem que achar lá embaixo. Contrários aos esperados. Ou seja, o resultado tem que ser contrário ao esperado pelo cidadão. Como, por exemplo, a lentidão dos processos. Até agora tá fácil. Esse, por exemplo, tá entre duas vírgulas. Quando a gente coloca ele em duas vírgulas, é porque ele está explicando algo. Ele está explicando o quê? A lentidão dos processos. O que é lentidão dos processos? Um exemplo de quê? Do aspecto contrário aos esperados. Ou seja, então se tem um aspecto contrário ao esperado, ele te deu um exemplo, que seria a lentidão dos processos. Aí, esse exemplo é o por exemplo. Tá vendo? Por exemplo, é um exemplo. Então, isso aí a gente coloca um aposto aí entre duas vírgulas. Você pode tirar ele? Pode. Vai dar sentido? Dá. Lê sem ele, ó. Esses aspectos produzem resultados contrários aos esperados pelo cidadão, como a lentidão dos processos. Ele está aí, mas você pode tirar ele. Ele está aí só para completar uma informação a mais. Então, ele pode ser suprimido. Na letra A, vamos direto para a letra B lá. Esses aspectos produzem resultados contrários aos esperados pelo cidadão. Tá vendo que tirou, como eu falei? Como a lentidão dos processos, por exemplo. Colocou, por exemplo, lá no final, com vírgula. Ele sempre com vírgula, porque ele é algo a mais, você não precisa na frase. Ele está lá para completar, para te dar mais uma informação a mais. Está falando que lentidão do processo é um exemplo. Só isso. Na letra A, então, esses aspectos produzem resultados contrários aos esperados pelo cidadão, como... por exemplo, está aí, mas ele não está entre duas vírgulas. Eu falei, ele tem que estar separadinho entre duas vírgulas, porque é uma coisa a mais que não precisaria estar na frase. Então, entre duas vírgulas. Esse que é o erro da letra A, faltou uma vírgula. Na letra C, esses aspectos produzem resultados contrários aos esperados pelo cidadão, como a lentidão dos processos. Aí faltou uma vírgula, por exemplo. Faltou vírgula. Na letra D, cadê? Vou direto por exemplo. Ah lá, faltou uma vírgula depois do por exemplo, tá vendo? Ele tem que estar entre duas vírgulas. Ou uma só se tivesse lá no final da frase, que nem a letra B, que não tem jeito de colocar uma vírgula depois de por exemplo, que já é ponto final. Na letra E, cadê o como por... esses aspectos... Veja lá, por exemplo, dessa vez está certo. A única alternativa que está certo, olha lá, tem duas vírgulas entre ele, mas o erro está lá no início da letra E.
Olha lá, esses aspectos, quais aspectos? Produzem resultados. Quem produz resultado? Eu perguntei pro verbo, quem? Se eu perguntei pro verbo, quem? Vai me dar o sujeito. Esses aspectos. Separou o sujeito do verbo. Cai bastante, tá vendo? Cai bastante. Por isso, a primeira aula que eu fiz aqui foi de concordância verbal, que eu ensinei para vocês encontrar o sujeito, encontrar o verbo e mostrar que não pode ter uma pontuação entre eles. Assista a aula 1, se você não assistiu, assista. Se você está com dúvida e já assistiu, assista de novo, que você não pode ficar com dúvida nessa matéria, tá? Então, o gabarito aqui, só sobrou a letra B. Questão número 6. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita do texto, do trecho. Contribuir com o seu trabalho para a satisfação das necessidades básicas e a melhoria das condições de vida da sociedade. Linha 3 a linha 7. Assinale a opção em que a reescrita, além de manter o sentido da informação originalmente apresentada, também apresenta a correção gramatical do texto CG2 A1AAA. Aí, de novo, deu um texto com nome esquisito. Tá vendo todos os textos aqui da Banca Sebrasp tem nome esquisito? Existe esse texto na prova? Existe. Vai ter um texto lá com título assim mesmo, CG2A1AA. Vai ter esse texto lá com título doido e um texto enorme que você vai ler e vai perder tempo. Aí não precisou ler. A não ser se for questão de realmente interpretação de texto, uma questão que você está perguntando o que o autor quis dizer com o texto. A não ser se você perguntar lá qual que é o sentido desse texto, aí você tem que ler tudo. Mas se for igual tá aqui, não, já te deu a frase. O que tem aqui, ó? Contribui com o seu trabalho para a satisfação, ou seja, contribui para a satisfação. Acho que é a primeira coisa. Das necessidades básicas e melhoria das condições de vida. Então, aí contribui para a satisfação e para a melhoria da condição de vida. Isso que é a parte principal, tá? Então, de novo, contribui para a satisfação e contribui para a melhoria da condição de vida. Vamos tentar achar isso lá embaixo? Letra A. Contribui com seu trabalho para a satisfação das necessidades básicas e com a melhoria? Não. Então ele contribui, ou seja, a melhoria está contribuindo também, que contribui junto com a melhoria. Porque se você com e tem junto. Não. Teria que ser assim. Satisfação das necessidades básicas e para a melhoria. Aí estaria certo. Ele está contribuindo para a satisfação e também para a melhoria. Não junto ou com a melhoria. Então, por isso a letra A está errada. Letra B. Contribui com seu trabalho para satisfazer as necessidades básicas e melhorar as condições de vida. Ou seja, está vendo? Ele contribui tanto para satisfazer e também para melhorar as condições de vida. Tá certinho lá em cima? Lá em cima não falou? Contribui para a satisfação, deixei de amarelinho, e contribui para a melhoria. Certinho também tá B. Só não é bicho de 7 cabeças. Espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando aqui, né? Porque para mim tá fácil, mas para quem nunca viu isso pode estar difícil. Então se não entendeu, você fala que depois eu faço um outro vídeo, tá? Na letra C. Contribui com o seu trabalho para satisfazer. Veja que mudou o verbo infinitivo. Então lá em cima, vamos estar lá em cima. Contribuir para satisfação e para melhoria. Nenhum está no infinitivo. Se você transformar em um infinitivo para ter o mesmo sentido, ambos verbos têm infinitivo. Seria contribuir para satisfazer e contribuir para melhorar. Aí sim. Então se colocou satisfazer aqui, não poderia ter esse outro melhoria aqui. Por isso que a letra C está errada. Ambos no infinitivo ou ambos sem infinitivo. Tá? Para ter o mesmo sentido, lá em cima. Se trocou o sentido de um verbo, tem trocado o outro também. Letra D. Contribui para o seu trabalho, para a satisfação das necessidades básicas e para melhorar. Ah, está no infinitivo, tá vendo? Na letra C, colocou satisfazer no infinitivo e na letra D colocou melhorar. Ou seja, se fosse os dois no infinitivo, podia. Na letra E, contribui com seu trabalho para satisfazer. Aí já vou ler direto o outro verbo, melhoria. Tá errado também, gente, tá vendo? Tá errado. Então, se mudou uma coisa em um, tem que mudar na estrutura inteira. Não pode mudar uma parte ou outra, não. Talvez até o português está certo, mas o sentido vai ficar mudado sim.
Então, nosso gabarito aqui da questão número 6 está certo. Eu estou contando com o seu like. Ainda estou vendo gente aí do outro lado aí, gente. Eu estou vendo vocês aí que não se inscreveram. Estou de olho em vocês. Escreva logo, hein? E vamos para a questão número 7, porque eu estou desejando a todo mundo que está inscrito aqui a passar nesse concurso. Quem não tiver inscrito vai até passar, mas não vai ficar nos primeiros colocados não, tá, gente? Vai passar no seu curso nos primeiros colocados, todo mundo que tiver inscrito no canal é agora e compartilhando também. Vamos lá. Em cada uma das opções a seguir é mostrada uma proposta de reescrita para o seguinte período do texto. 1A, 1BBB. Olha o BBB aí da Globo, ó. BBB. Não há por que negar que a fala é mais antiga que a escrita e que esta lhe é posterior e, em certo sentido, dependente. Está na linha 19 à linha 21. Assinale a opção em que a proposta apresentada mantém o sentido original e a correção gramatical do referido trecho. Vamos lá. Tem que ter o mesmo sentido, Veja o verbo aqui em cima. A dica que eu estou te dando agora é no verbo, tá? Olha, porque eu falei, você lembra que eu falei de satisfazer e do melhorar? Se trocou lá o sentido do verbo, passou para o infinitivo, os verbos todos vão para o infinitivo. Ó, lembra, tá vendo? O verbo aqui está no presente. É, só uma dica. Letra A. Não há por que negar que a fala será mais antiga que a escrita e que esta lhe seria está no passado, seria. Lá em cima a frase está no presente, não pode ser. Tá vendo? Para ter o mesmo sentido, tem que estar no mesma linha temporal, tá? Aqui, na mesma linha temporal, que nem o Flash tem várias linhas do tempo, não. É uma linha do tempo só. Vamos lá. Letra B. Não há por que negar que a fala é mais antiga do que a escrita e que a fala é posterior a ela. Qual que é o erro aqui? Quem assistiu o vídeo de crase, levanta a mão. Quem assistiu, estou vendo gente que não levantou a mão ainda, então corre lá, assista o vídeo de crase. Porque lá eu falei, não pode ter crase antes de pronome. O pronome ela, pronome do caso reto. Não tem. Para ter crase, a palavra tem que ser feminina. Ela é feminina? É, mas é um pronome. Então não pode ter crase. O erro aqui é de gramatical. Veja lá em cima, falou lá, mantém o sentido original e a correção gramatical. Então, mesmo que tenha o mesmo sentido, a correção gramatical está errada. Não tem essa crase aqui. Crase, não tem crase antes de pronome. Assista o vídeo de crase. Assista também no início do canal. Aperta aqui embaixo, tá vendo o nome da concurseiro, o nome do canal? Aperta nesse que você vai lá para o início do canal. No início do canal você vai descendo lá, primeiro vai estar as aulas do IBGE. Abaixo delas tem lá uns comentários de quem passou e abaixo vai estar mapas mentais. Ou vai estar simulados, eu não sei. Uma hora você vai encontrar mapas mentais. Lá tem um mapa mental de crase, tem 2 de crase. Um mapa mental de crase em vídeo falando como que a crase é proibida, quando é proibida, e tem outro falando quando a crase é facultativa. Assista os dois, vai te ajudar demais a saber quando é proibida e quando é facultativa. Na letra C, não há razão para negar que a fala é mais antiga. Olha o lá em cima tá no presente, tá certo. Que é escrita e que essa última olha o tá no presente de novo, posterior. E em certo sentido, depende de agora, também está no presente, da primeira. Certa. Se for olhar pelo verbo, essa aqui está certa. As outras estão erradas lá em cima. Na letra D, não tem por que negar que a fala é mais que a escrita e que esta lhe é posterior e em sentido certo. Depende, sentido certo. Vamos voltar lá em cima, tem alguma coisa errada aqui. Não há, tô lendo lá em cima, a questão de novo. Não há por que negar que a fala é mais antiga que é escrita e que essa lhe é posterior, em certo sentido. Tá vendo que eu achei o erro? Ele sabia que eu tinha lido alguma coisa aqui que está diferente ali. Lá em cima falou em certo sentido, é diferente de sentido certo. Em certo sentido, o sentido para estar certo é errado. Porque certo está falando, determinando um tipo de sentido. Em certo sentido, aconteceu isso. Naquele sentido. Isso aqui é mais uma demonstração de qual sentido. Aqui falou sentido certo, agora está falando outra coisa, porque esse sentido aqui está certo. Então, o sentido aqui da frase está errado. Pode estar gramaticalmente certo? Pode, mas o sentido não é igual ao original. Vamos então na letra E. Não se pode negar de que a fala... Quem nega algo. Eu neguei... eu nego que falei mal de você. Ou seja, eu não nego de. Ninguém nega de.
Eu nego de comprar. Não, eu nego comprar. Nego não pede preposição de. O erro tá aí. Não se pode negar que a fala é mais antiga. Não tem esse de que, não. Não se pode negar que a fala é mais antiga que a escrita e que esta lhe é posterior em certo sentido. Tá certo? Dependente, ou seja, o único erro aí seria esse de. Essa que tá bem mais complicada por causa desse de, né? Poderia ainda ficar com dúvida entre a C e a E, porque quem não lembrasse na hora é muito difícil você lembrar isso na hora, porque muita pressão, pouco tempo para resolver a prova, mas saber que rapidinho você vai aprender tudo. Nosso gabarito aqui é a letra C. E agora, corrigindo todas as questões, então foram 7 questões, o vídeo está ficando muito longo, então eu vou ficando por aqui. E eu já falei, quem está inscrito no canal vai passar. Eu estou desejando a todo mundo inscrito no canal, quem está ajudando a gente a compartilhar, quem está ajudando o canal a crescer, quem está nos ajudando, eu estou torcendo para vocês passarem no concurso. Os outros só estão pegando as coisas de graça e não tá dando o apoio para o nosso canal também não. Então vocês vão passar também, mas os primeiros colocados aqui é quem se inscreveu no canal. Tenho certeza, boa sorte para todo mundo e bons estudos!